Você já se perguntou por quê? Mesmo tendo talentos, um coração voltado para Deus e um desejo de ajudar os outros, você ainda parece ter dificuldades financeiras. Por que o povo escolhido de Deus frequentemente se encontra na miséria, enquanto outros parecem prosperar com facilidade? É uma punição ou há um propósito divino mais profundo por trás de tudo isso? No vídeo de hoje, descobriremos a poderosa verdade por trás do motivo pelo qual o povo escolhido frequentemente enfrenta dificuldades financeiras. E acredite em mim, essa revelação mudará a maneira como você encara suas lutas. Siga-me até o fim. Como o que você está prestes a ouvir pode mudar não apenas sua mentalidade, mas todo o seu caminho à frente. Também faremos uma oração poderosa em nome de Jesus. Portanto, fique até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. A falta de dinheiro nem sempre é sinal da ausência de Deus. Muitas vezes é um instrumento em suas mãos todo-poderosas. Sei que não é fácil ouvir isso, especialmente quando as contas se acumulam, quando as oportunidades parecem distantes e quando você se sente esquecido pelo mundo. Mas deixe-me lembrá-lo de que Deus nunca usa a pobreza para te destruir. Ele a usa para te desenvolver. Sim, estar sem dinheiro pode ser parte do projeto divino de Deus para te moldar na pessoa que você precisa ser para a missão que Ele tem para a sua vida. Em segundo lugar, Deus quer que você confie nele e não na riqueza material. Entenda que essa adorável riqueza material pode muitas vezes se tornar uma muleta que reduz sua dependência de Deus. O mundo te ensina a buscar riqueza como se o dinheiro fosse a fonte suprema de suprimento. Mas deixe-me dizer uma coisa, Deus era sua fonte suprema de suprimento quando os israelitas vagavam por deserto. Não era a riqueza que os alimentava, mas o maná do céu, em Deuteronômio 8:3. Deus disse que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os eleitos, o povo que Deus separou para o seu propósito, muitas vezes se encontram em períodos de escassez, porque Deus está ensinando-lhes esta verdade fundamental. Se você o tiver, terá tudo. A escassez financeira foi projetada para aprofundar sua fé, remover a falsa sensação de segurança que o dinheiro traz e trazer você se ajoelha em oração buscando ao Senhor Jeová, Jire, seu provedor. Você pode estar quebrado, mas não está abandonado, você sendo treinado para confiar naquele que possui o gado em 1000 colinas. Salmo 50:10, terça-feira. Deus está testando sua integridade. Agora vamos falar sobre integridade às vezes. A privação financeira é a maneira de Deus testar os motivos do seu coração. O dinheiro é um revelador de caráter. Você está servindo a Deus ou está servindo ao dinheiro? Você está buscando riqueza ou está buscando a vontade dele? Em Mateus 24. Jesus deixou claro que ninguém pode servir a dois. Mestre, você odiará um e amará o outro, ou será devotado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus permite a luta financeira para remover o orgulho, a presunção e a ganância que podem facilmente nos enredar. Ele quer saber que quando a bênção vier, seu coração estará puro e seus motivos estarão certos. Ele quer saber se você usará o que ele lhe der para seus propósitos e não para a autoglorificação. Deus está testando sua integridade nesta temporada, refinando você. O motivo para que quando a riqueza vier, você não seja corrompido por ela, mas em vez disso, você a use como uma ferramenta para abençoar os outros e avançar seu reino. A luta é para refinar você, não para puni-lo, porque você não é maduro o suficiente para lidar com a riqueza. Mas sejamos realistas, alguns de vocês não estão sendo abençoados financeiramente agora, porque não são espiritualmente maduros o suficiente para lidar com as bênçãos que a riqueza traz. A maturidade espiritual precede as bênçãos materiais. E Deus, em sua infinita sabedoria, está cultivando essa maturidade em você. Deixe-me analisar mais. Muita riqueza em breve o destruirá se você não tiver desenvolvido o caráter para sustentá-lo. Veja a história do filho pródigo em Lucas 15:11-32. Ele pediu sua herança antes do tempo, e o que aconteceu? Ele a desperdiçou. A imaturidade leva ao desperdício de uma bênção. Da mesma forma, Deus pode estar retendo a abundância financeira nesta temporada, porque Ele está refinando seu caráter, ensinando-lhe responsabilidade e sabedoria. Ele está se certificando de que quando a bênção vier, você não apenas a gastará, mas a administrará como quiser. Maturidade. Você entende que a riqueza não é apenas para você, mas para o reino. Você está sendo preparado para ser um canal de bênçãos, não apenas um consumidor dela. Esse atraso não é negação. É
preparação. Deus está preparando você para algo maior, mas Ele não vai entregar até que Ele saiba que você pode lidar com as 5 guerras espirituais e ataques do inimigo. Deixe-me levá-lo ao campo de batalha do Espírito. Alguns de vocês estão falidos, não por causa do que você fez de errado, mas por causa de quem você é no reino de Deus. Luta financeira pode ser um resultado direto da guerra espiritual, não me interpretem mal. O inimigo está totalmente ciente do seu potencial. Ele sabe que se você tiver acesso a recursos, você os usará para avançar o reino de Deus, abençoar os outros e quebrar maldições geracionais. Então o que ele faz? Ele coloca barreiras, ele cria resistência e tenta impedi-lo de acessar recursos. Mas ouça, meu amado, essa luta não é um sinal de fracasso, é uma prova de sua importância. Quando você é atacado financeiramente, geralmente é porque o inimigo está com medo. O impacto que você causará quando estiver financeiramente livre. Efésios 6:12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais e forças da maldade em lugares celestiais. As lutas financeiras não são apenas físicas, mas espirituais. Mas você não luta essa batalha sozinho. Deus está com você e sua vitória está garantida em Jesus Cristo. Você superará isso, e quando o fizer, seu testemunho financeiro será um testamento do poder e da provisão de Deus. 6. Você está em uma temporada de preparação para coisas maiores. Suas dificuldades financeiras são um sinal de que você está em um momento de preparação para coisas maiores. Sim, eu disse grandes coisas. Deus frequentemente permite períodos de privação para moldar e moldar seu povo, escolhido em instrumentos que podem realizar as missões de Deus. Assim como Davi teve que cuidar de ovelhas no deserto, antes de ser coroador, e assim como José teve que suportar o poço e a prisão antes de chegar ao palácio. Você está em um momento de preparação, não tome esse tempo como garantido. Porque é nesses momentos de estresse financeiro que sua resiliência está sendo construída, sua fé está sendo testada e seu entendimento espiritual está sendo aguçado. Romanos 53:4 nos diz que nos gloriamos em nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, caráter e qualidade, esperança. Esta é a sua estação de crescimento, sua estação de fortalecimento, a estação de se tornar a pessoa que Deus precisa que você seja antes que Ele libere totalmente suas bênçãos em sua vida. 7. Deus quer protegê-lo dos perigos das riquezas. A Bíblia diz em Provérbios 16:18: o orgulho precede a destruição e o feno, espírito antes da queda. Deus conhece as tentações que vêm com a riqueza. Ele sabe como ela pode atrair até mesmo a mais forte das almas para um lugar de orgulho, ganância e distração do que realmente importa. Ele, em sua misericórdia, pode escolher reter a abundância financeira até que seu espírito seja forte o suficiente para suportar seu peso para muitos de vocês. A falência não é uma punição, mas uma proteção. Deus está protegendo você dos perigos que a riqueza pode trazer. A riqueza tem uma maneira de sussurrar falsas promessas. Ela diz a você que você é autossuficiência, onde você não precisa mais depender de Deus. A riqueza pode seduzir até mesmo os escolhidos, levando-os para longe de seu propósito divino e para uma vida consumida pelo materialismo e ISM. Então Deus, em sua sabedoria, diz que não se sabe que até que você seja espiritualmente maduro, o suficiente para lidar com o fardo da riqueza, sem perder sua alma no processo. Ele deve mantê-lo financeiramente limitado. Mateus 6:24 nos lembra que ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus está protegendo você de fazer do dinheiro seu mestre, antes de dominar sua alma. 8. Redirecionamentos divinos do seu foco. Às vezes, a pobreza financeira é a maneira de Deus redirecionar seu foco do que você quer para o que Ele quer mostrar a você, filho de Deus. Que o sucesso no reino não é medido pela quantidade de dinheiro em sua conta bancária, mas pela profundidade de sua conexão espiritual com a vontade dEle. Muitos de vocês estão sofrendo dificuldades financeiras porque Deus está redirecionando seu foco da busca pelo sucesso mundano para a busca pelo significado eterno. As dificuldades que você enfrenta financeiramente são frequentemente a maneira de Deus. Diga, meu filho, há mais na vida do que o acúmulo de riquezas. Colossenses 3, colunas 2, instruções. Vamos colocar nossas mentes nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Às vezes, Deus usa dificuldades financeiras para clarear sua visão, para afastar distrações e direcionar seus olhos para o chamado mais elevado que Ele tem para você.
Você vê que quando o dinheiro está fluindo, é fácil se deixar levar por buscas materiais. Mas quando o dinheiro para de repente, suas prioridades mudam. Você começa a perguntar a Deus o que Ele quer de você. E nessa quietude, Deus começa a falar de propósito em sua vida. Os chamados divinos muitas vezes não têm nada a ver com ganho financeiro, mas com a recompensa eterna que Deus pode permitir. A escassez financeira remodela suas prioridades e o empurra mais profundamente no ministério servindo aos outros, ou cumprindo um chamado divino além da riqueza material. Maduro para construir empatia e compaixão pelos outros. Deixe-me lembrá-lo deste escolhido. As lutas financeiras como uma forma de amolecer seu coração em relação aos outros. Deus permite que você passe por períodos de escassez para que possa desenvolver empatia e compaixão pelos outros. Aqueles aos Euredores estão lutando 2 Coríntios 4. Diz que Deus nos consola em todas as nossas dificuldades para que possamos consolar aqueles que estão passando por qualquer dificuldade com o conforto que nós mesmos recebemos de Deus. Quando você passou pelo vale das dificuldades financeiras, você ganhará uma sensibilidade que não pode ser ensinada em uma sala de aula ou encontrada em livros. Você entende o peso das contas não pagas, o estresse de fazer face às despesas e a ansiedade de se perguntar como você vai passar este mês, e Deus usa isso para moldar seu coração para que quando Ele abençoa você não acumulará suas bênçãos, mas você as compartilhará. Você se tornará um instrumento do amor de Deus, derramando sua provisão para aqueles que ainda estão na época da necessidade. Não despreze a luta, porque Deus está usando isso para produzir em você um coração de generosidade, compaixão e perdão. 10 quebradores de maldições geracionais. Deixe-me falar sobre quebradores de ciclo. Alguns de vocês estão sofrendo financeiramente, porque Deus os escolheu para quebrar a maldição geracional da pobreza e da carência que tem atormentado sua família por gerações. Gálatas 3:3 nos diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, mas às vezes, para nos libertarmos de padrões passados, precisamos passar pelas mesmas coisas que somos chamados a superar. Veja bem, as lutas que você enfrenta não são apenas sobre você, mas também sobre seus filhos, netos e aqueles que virão depois de você. Deus o chamou para quebrar as correntes da má gestão financeira, das dívidas e da pobreza que prendem sua família há gerações. Mas antes que você possa liderar outros para fora, você deve primeiro sofrer e superar essas dificuldades por si mesmo. É por meio de sua própria experiência de escassez que você ganhará a sabedoria e as estratégias de fé para mudar a trajetória do futuro de sua família. Então sim, você pode estar quebrado agora, mas entenda isso. Você está construindo um legado. Está lançando a base para a sabedoria financeira, fé e mordomia que abençoarão as gerações futuras. 11 refinados por meio de provações. Em Pedro 1:6-7 diz: em tudo isso, alegrem-se grandemente, embora agora por um pouco de tempo vocês possam ter que sofrer tristezas em todos os tipos de provações. Estas vieram para a genuinidade comprovada da sua fé. Vale mais do que ouro pode levar ao louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As dificuldades financeiras têm uma maneira de nos despir do que é verdadeiramente importante. Elas queimam as escórias do orgulho. Materialismo é dependência de coisas mundanas. Deixar uma fé pura vale mais do que ouro. Ou quando você não tem os recursos que deseja, você é forçado a confiar na própria fonte. A falta de riqueza o leva aos braços de Deus, onde você aprende que Ele é o provedor, o sustentador e fonte de tudo. É no fogo das provações financeiras que sua fé é refinada, sua dependência de Deus, aprofundada em seu foco espiritual, é aguçado a déficit com a vez fora de sintonia como o tempo de Deus. Deixe-me dizer a você, Deus nunca está adiantado e nunca atrasado, Ele está sem prena. Hora certa, Eclesiastes 3:11, nos diz que Ele fez tudo bonito em seu tempo. Há momentos em que você sente que a porta da abundância deveria estar aberta agora, mas Deus diz: espere e veja, não é apenas sobre o dinheiro, é sobre tempo de entrega. Muitas vezes, Deus atrasa bênçãos financeiras, não porque Ele não as está dando a você, mas porque Ele está trabalhando nos bastidores para alinhar as circunstâncias perfeitamente para o seu bem. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, para Apocalipse: espera por um tempo determinado, mesmo que demore. Espere por Ele, certamente virá e não demorará. Às vezes você vai à falência porque não está em sincronia com o tempo de Deus. Ele está preparando as conexões certas, as oportunidades certas e o momento certo para que essa bênção venha. Mas enquanto isso, Ele o chama para confiar nele. Seja paciente e ajuste seu espírito ao seu cronograma divino. Não tenha pressa, porque quando Deus se move, Ele se move repentinamente e seu avanço virá no tempo determinado.
Então, se você está financeiramente limitado hoje, pode não ser porque você não está no favor de Deus, mas porque você está esperando que seu tempo divino aconteça. 13 chamados para viver pela fé e não pela vista. Deus está ensinando alguns de vocês a andar pela fé e não pela vista. E às vezes, ele usa as dificuldades financeiras aprofundam essa lição. 2 Coríntios 5:7 afirma que andamos pela fé, não pelo que vemos, em um mundo que frequentemente mede o sucesso por riquezas tangíveis. Deus chama seu povo escolhido para viver de forma diferente. Ele chama você a confiar no que não pode ver, a confiar na provisão mesmo quando sua conta bancária estiver deficitária e a reivindicar sua bondade mesmo quando as contas não estiverem pagas. As dificuldades financeiras têm o poder de destruir nossa falsa segurança, forçando-nos a parar de confiar no que podemos ver, tocar ou contar e começar a confiar naquele que é invisível. A mão de Deus, isto é a fé em sua forma mais pura. É fácil quando seus bolsos estão cheios, mas você pode confiar nele quando eles estão vazios. Hebreus 11:1 diz: a fé é a confiança no que esperamos e a certeza do que não vemos. Deus está permitindo que o estresse financeiro o empurre mais fundo para confiar nele nesta temporada. Ele não está apenas preparando você para avanços financeiros, mas está construindo uma fé que pode mover montanhas, uma confiança inabalável quando as tempestades vierem e uma dependência nele que transcende todas as posses materiais. Esta é a essência de viver pela fé e a fé sendo o centro de sua vida como o escolhido. 14. Mau uso de bênçãos financeiras.